Eu creio que vale a pena hoje nós fazermos uma reflexão a partir de uma pergunta que é a seguinte: como temos buscado a Deus em nossa vida? Como temos buscado a Jesus em nossa vida? Eu digo isso partindo da primeira leitura do livro dos Reis, que nos apresenta o profeta Elias em uma gruta onde passou a noite, e a palavra de Deus foi dirigida a ele, dizendo: sai e permanece sobre o monte do Senhor, porque o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Na Sagrada Escritura, como eu disse na semana passada e no domingo anterior também, eu me lembro bem, o monte é o lugar de quê, gente? Me encontro com quem? Com o quê? Fala, igreja. Com o quê? Deus. O monte na Sagrada Escritura é o lugar do encontro com Deus. Deus pediu que o profeta Elias saísse daquela gruta para dirigir-se ao monte, porque naquele dia Deus iria passar. Passou um vento impetuoso e forte que desfazia as montanhas, quebrava os rochedos. Imagina a força desse vento. Mas o Senhor não estava no vento. Passou um terremoto, depois do terremoto veio fogo. O Senhor também não estava no terremoto, o Senhor também não estava no fogo. Depois disto, vendo terremoto e fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa suave, leve, e ali Deus estava. Na brisa suave e leve Deus estava, e diante da presença de Deus, o profeta Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se entrado da gruta novamente. Vento impetuoso, fogo e terremoto. Situações que nós poderíamos traduzir hoje na nossa vida, de dificuldades, de lutas, de buscas. Onde está Deus? Onde está Deus? Mas quando nós abrimos os nossos olhos, nós encontramos Deus na serenidade. O livro dos Reis não está desfazendo do terremoto, não está desfazendo do vento, não está desfazendo do fogo, mas o livro dos Reis nos convida a buscarmos a Deus naquilo que é suave, naquilo que o Salmo diz que é refrigério para a alma. Mas para encontrarmos refrigério para a nossa alma, nós temos que passar pela experiência do fogo que queima, do vento que destrói, do terremoto impetuoso e forte nos seus ventos. Dessa maneira nós podemos entender melhor o Evangelho de hoje, que não é simplesmente um fato a mais na vida de Jesus, que não é simplesmente um fato a mais na vida de Jesus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os seus discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele iria despedir as multidões. Imagina, despedir a multidão não era algo fácil, porque aquela multidão foi saciada. Mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, com 5 pães e 2 peixes. Jesus então sentiu a necessidade de enviar os discípulos à frente dele em uma barca, enquanto ele iria despedir as multidões. Olha a conexão bonita que existe. Manda os discípulos entrarem na barca, ou seja, a barca, teologicamente falando hoje, Jesus disse para eles: voltem para a vida de vocês, que tem agitos, que conhecem maré alta, maré baixa, que tem alegrias, que tem tristezas. Eu vou ali despedir aquele povo. Depois de despedir o povo, Jesus
sobe ao monte para orar sozinho, novamente buscando Deus. Para realizar o grande milagre, Jesus buscava Deus. Para agradecer o milagre, Jesus buscava a Deus sozinho. E nós somos o que hoje? Seguidores de Jesus, não somos? Somos cristãos. Quando nós buscamos pelo milagre, nós voltamos sozinhos para agradecer. Poucas vezes, talvez. Muitas pessoas nem agradecem o milagre do dia que se inicia, o milagre da noite que chega, o milagre de termos uma casa, de termos tido durante o dia um trabalho, ainda que você tenha corrido. Eu estou falando isso porque a experiência de Jesus no Evangelho de hoje, a experiência de um homem que sozinho colocou-se diante de Deus. E os discípulos lá na barca, os 12 na barca. E essa barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. A barca ia, o barco ia em uma direção e o vento ia em outra direção. Não facilitava o navegar, não facilitava. E para quem conhece o lago da Galileia, as águas são extremamente tranquilas. Extremamente tranquilas. E às 3 horas da manhã, Jesus aparece, caminha até os discípulos andando sobre o mar. 3 horas da manhã. A hora de quê? 3 horas é a hora de quê, gente? Da o quê, igreja? Da? Isso. 3 horas é a hora da misericórdia. 3 da manhã e 3 da tarde, a hora da misericórdia. Na hora da misericórdia, Jesus aparece andando sobre o mar. Na hora da misericórdia, Jesus entra no nosso coração, quando Ele livremente, em Jerusalém, abriu os braços em uma cruz e nos salvou. E redimiu os homens da sua época e continua redimindo os homens e as mulheres de hoje, na hora da misericórdia. Mas aqueles discípulos de Jesus, que o conheciam tão bem, pensaram que ele era um fantasma. Ou seja, até então, eles tinham aprendido muito pouco sobre a pessoa de Jesus. E eles gritaram de medo. Jesus disse para eles aquilo que eles precisavam ouvir naquele momento. Coragem, sou eu. Não tenho medo. Coragem, sou eu. Não tenho medo. E os nossos medos? E os nossos medos que as coisas não deem certo? E os nossos medos que nossos filhos se desviem por outros caminhos? E os nossos medos que uma família tão bem estruturada se acabe? E Jesus continua dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Coragem, sou eu, não tenham medo. João Paulo II, quando ele foi nomeado Papa, quando abriram as janelas do Vaticano para mostrar para o mundo que tínhamos um Papa, as primeiras palavras dele para a humanidade foram: não tenham medo. Você tem medo de quê? Não tenham medo, sou eu. Pedro, como sempre, assume a palavra em nome dos 12. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Então Jesus fala para Pedro: venha, Pedro, venha. Corajoso Pedro, não é? E Pedro começou a andar sobre a água. Até aí nós sabemos a história. Pedro começou a caminhar sobre a água. E enquanto Pedro tinha os olhos fixos em Jesus, que estava lá na frente, Pedro não sentiu vento,
Pedro não sentiu medo, Pedro não sentiu que as ondas estavam subindo cada vez mais e mais. Mas quando Pedro desviou o olhar de Jesus e começou a pôr o olhar no vento, na onda, Pedro começou a afundar. Assim acontece conosco. Quando nós tiramos o olhar de Jesus, que é fundamental, a nossa família afunda. Ah, padre, não é problema meu, não, é alguém. Então, mas você é parte daquela família. O meu casamento afundou, padre, eu não sei porquê. Ah, não sabe, não. Você fez isso. Você não sabe por que seu casamento acabou. Você não sabe por que seu filho seguiu outro caminho, não. Você não sabe por que seu trabalho não deu certo, não. Claro que sabe, claro. Claro que sabe, gente. Quando nós tiramos o olhar daquilo que é fundamental na vida, aquilo que é a base, vai embora. Se os pais não se preocuparem, por exemplo, com o filho, com a filha que fica até 3, 4 horas da manhã no computador, no Facebook, seja o que for, sem nunca saber o que o filho estava olhando, ali vai ter problema. Claro que vai ter, gente. Ou eu estou sendo muito antigo falar isso? Não. Hein, gente? Não é? Pois é. Né, mano? Tem que olhar assim. Mãe tem que olhar o que o filho vê. Tem sim. Pedro tirou o olhar de Jesus, começou a afundar, e Pedro gritou: salva-me, Senhor. Jesus, na hora certa, estendeu a mão e segurou Pedro. Eu fico imaginando que Jesus deixou Pedro sentir bastante a água. E tirou Pedro da água ali e conversou com ele um bom tempo. Jesus deve ter falado para Pedro assim: Pedro, eu te disse que você seria a pedra da igreja. Por que essa igreja fundamentada sobre você tem tanto medo, Pedro? Pedro, eu te disse que a sua sombra ressuscitaria os mortos, Pedro. Eu te disse que se alguém tocasse em você seria curado, Pedro. E você está com medo desta onda? Você, Pedro, é um homem de pouca fé. Agora, trazendo tudo isso para a nossa vida hoje cristã, para a igreja. A igreja é representada por uma barca. Nesta barca de Jesus, nós entramos, nós somos membros, com diferentes funções, com diferentes ministérios. E quando alguém fala mal de um membro da igreja, fala mal de toda a igreja, mesmo sem ele saber, quando alguém critica um membro da igreja, está criticando toda a igreja, toda a comunidade eclesial. Ou nós levantamos a igreja, ou nós afundamos a igreja. Entende, gente? Hein? Levantamos quando existe amor, quando existe carinho. Mas isso não quer dizer que não existem problemas. Não existe, existe problemas na igreja. Existe, claro que existem. Muitos, muitos. Mas o mais bonito dessa barca de Jesus, onde nós remamos juntos, mesmo tendo os ventos contrários, é nós olharmos fixos para Jesus. Nós vamos ter agora, em setembro, um retiro do Jubileu de Ouro da Renovação Carismática. Presente para a igreja por 50 anos. E às vezes eu penso que vai ter mais gente de fora do que da nossa comunidade, infelizmente. É um jubileu de ouro, não vai acontecer, nós não vamos ver mais, nós não vamos ver, talvez seus filhos, mas nós não vamos ver o jubileu de ouro. Vamos, gente?
por que não estar aqui? Por que não rezar junto com a igreja que reza? Por que não pensar assim, olha, a minha igreja está ali, a minha comunidade está ali. Eu vou estar ali, nem que seja sábado, nem que seja domingo. Eu vou estar ali junto, rezando com a minha igreja que reza. Louvando com a minha igreja que louva. Agradecendo com a minha igreja que agradece. Mas muitas vezes nós deixamos a graça de Deus passar, e nós nos afundamos. A resposta que o Papa Francisco deu quando perguntaram para ele: trariam mais pessoas. Perguntaram para a Madre Teresa de Calcutá, jornalista inglês: Madre, o que está errado na igreja? Ela disse: eu e você. Eu e você.